Resumo completo: Terra e Paixão em um turbilhão de emoções. Petra encontra-se nervosa, com o coração acelerado, incerta sobre o caminho a seguir. É quando Caio, com olhos repletos de compaixão e calor humano, estende a mão, oferecendo o abraço acolhedor que ela tanto precisa. Este gesto simples, mas carregado de significado, é a âncora que se mantém firme em meio à tempestade. Irene, movida por um amor inabalável, faz um apelo apaixonado a Luigi, pedindo que ele não desista de Petra. Seus olhos transbordam de determinação, refletindo a intensidade do seu desejo de ver Petra encontrar a felicidade que merece. Jurece, com sua sabedoria e intuição, adverte Franco, olhos cravados nos dele, que brincar com os sentimentos de Yandara é um erro que não deve ser comprometimento. Há uma seriedade incontestável em sua voz, relacionadas com proteção e preocupação. Caio, com um nó na garganta, dirige-se a Antônio em busca de respostas. Sua pergunta carrega a carga emocional de um filho preocupado, ansioso por entender como a volta de Ágata afetou seu pai, um homem que ele sempre admirou. Anneli, com olhos cheios de apreensão, confidência a Luigi um segredo que a consome. Tadeu descobriu sua identidade secreta e ameaçou com uma revelação que poderia destruir sua vida. Sua voz traz uma mistura de medo e desespero. Rodrigo, com sua determinação inabalável, deixa Marino nervoso ao alertar que o delegado será obrigado a investigar a morte de Daniel. A sombra da verdade dupla sobre eles, e o peso dessa revelação é avassalador. Gladys, com um sorriso compassivo, aconselha Andrade a procurar ajuda. Seus olhos transmitem a confiança de que há sempre uma saída para os problemas, desde que se busque apoio. Silvério, com uma expressão solene, aceita com honra o papel de padrinho de Andrade no grupo de apoio. Seu gesto é uma promessa de suporte inabalável, uma mão contínua para ajudar alguém em necessidade. Gentil, com um brilho nos olhos e o coração pulsando de amor, pede Jussara em namoro. Seu pedido é puro e sincero, comovente em sua simplicidade. Marino, com a voz embargada, confessa a Lucinda seu desejo de ser um homem melhor, alguém digno do amor dela. Seus olhos expressam a vulnerabilidade de alguém que busca redenção. Marino, com determinação firme, promete a Caio que investigará o fundo do acidente que resultou na morte de Daniel. Seus olhos refletem uma determinação implacável, disposta a descobrir a verdade, não importa o custo. Em um momento de revelações intensas, Anneli, com mãos trêmulas e olhos arregalados, captura uma imagem de Petra e Hélio, um retrato que em breve viria a desvendar segredos profundos. Ela exibe a fotografia de Luigi, que mal pode acreditar no que vê, seu choque ecoando como um trovão nas almas presentes. O coração de Antônio, hesitante e cheio de incerteza, toma a decisão ousada de convidar Ágata para um encontro. Sua coragem brilha como uma estrela solitária na escuridão da noite. Luigi, com a determinação de um juiz, desmascara Petra e Hélio na frente de Antônio e Irene, deixando o ar carregado de tensão. Sua voz corta como uma lâmina, expondo as tramas escondidas sob a superfície serena. Antônio, com o coração dividido entre amor e preocupação paterna, pede a Luigi que não desista de Petra. Seus olhos imploram por compreensão, enquanto ele aconselha seu gênero a embarcar em uma jornada, talvez em busca de redenção ou renovação. Lucinda, com um gesto de generosidade que derrete corações, permite que Andrade seja uma das reuniões de famílias na escola de Christian. Sua ação é como um raio de esperança, iluminando o caminho de alguém em busca de apoio. Jonatas, com um sorriso sedutor e olhos cheios de promessas, convida Graça para um jantar, acendendo uma chama ardente entre eles. Luigi, com olhos cheios de aventura, convida Anneli para uma viagem ao Rio de Janeiro. Seu convite é como uma porta aberta para um mundo de possibilidades, um horizonte de sonhos por explorar. Ágata, com um colar que carrega memórias de um passado compartilhado, recebe uma mensagem emocionante de Antônio, reacendendo sentimentos há muito adormecidos. Marino, com a lei em suas mãos, prende Ernesto, enquanto Caio, com determinação férrea, pressiona-o a revelar a identidade do responsável pela adulteração dos freios do carro de Daniel. Ademir, com urgência na voz, avisa Antônio sobre a descoberta de um suspeito relacionado à morte de Daniel, lançando-os em um labirinto de desespero e busca por justiça. Antônio, com olhos fixos e intensos,
faz um pedido desesperado a Marino, implorando para que mantenha Ernesto preso até que uma verdade obscura seja revelada. Enquanto isso, as sombras do passado rondam Tadeu, que envia Enzo em uma missão de descoberta, enquanto Yandara, finalmente, com o coração aberto, aceita oficialmente o amor de Franco. Mara, com uma voz trêmula, confessa a Mena a dolorosa decisão de pedir a separação de Elias, enquanto Hélio, com um gesto de cavalheirismo, conduz Ágata para a dança, unindo-os em um momento de doce nostalgia. Sem auge do suspense, o advogado de Ernesto traz um alvará de soltura a Marino, lançando uma sombra de incerteza sobre o destino do preocupante. E em um momento de profunda agonia, Antônio confronta Irene, questionando sua possível participação como mandante do crime que levou à morte de Daniel. A verdade, enfim, está à beira de ser revelada, desencadeando emoções avassaladoras em um turbilhão de emoções. Irene se sente profundamente ofendida com a desconfiança de Antônio, suas feridas antigas reabrindo como cicatrizes expostas. A mágoa inunda seus olhos, obscurecendo a luz do amor que um dia compartilharam. Marino, com olhos arregalados de surpresa, contempla o rápido surgimento do alvará de soltura de Ernesto, como se estivesse presenciando um enigma se desdobrar diante de seus olhos. A perplexidade domina seu rosto, enquanto ele tenta compreender a reviravolta inesperada. Caio, com um semblante sério e olhos que refletem sua determinação, compartilha suas suspeitas sobre Irene com Aline, o peso de sua investigação emparelhando como uma nuvem escura sobre eles. Ernesto, em um ato desesperado, decide fugir com Dalva, suas mentes impulsionadas pelo medo e pela necessidade de escapar de um destino incerto. Antônio, com a voz compartilhada de sinceridade, confessa a Ágata que o amor por ela nunca deixou de arder em seu peito. Suas palavras são como uma melodia suave em meio ao caos. Jonatas, com um coração repleto de pesar, avisa Graça que optou por desfazer o acordo para separar Aline e Caio. Seus olhos refletem o peso de uma decisão difícil, tomada em nome do amor. Irene, escondida nas sombras, ouve Antônio compartilha um encontro com Ágata, seus ouvidos captando palavras que acenderam sua curiosidade e desconfiança. Ágata, com um sorriso misterioso, murmura ao telefone sua intenção de buscar apenas o dinheiro de Antônio, suas palavras transmitidas de segredos obscuros. Mara, com um gesto firme e olhos decididos, nega emprego a Andrade, sua determinação inabalável como um escudo contra um passado sombrio. Irene, com olhos cheios de súplica, pede a Silvério que desvende o misterioso passado de Ágata, sua voz transmitiu de desejo por respostas. Graça, com uma confusão de emoções, reagiu à notícia de Marino, que decidiu assumir a paternidade do filho, como se fosse uma vendaval de sentimentos a ter sido atingida em cheio. Marino, com um suspiro de resignação, cede a contragosto ao pedido de Ágata para não assumir o filho, o conflito interno refletido em sua expressão. Andrade, com o coração despedaçado, fica arrasado ao perceber que Antônio não aceitou seu pedido de emprego, suas esperanças desmoronando como um castelo de cartas. Gentil, com testa franzida e olhos tensos, fica nervoso quando Jonatas questiona sobre o dinheiro economizado pelo pai, seu segredo ameaçado de ser revelado. Marino, com uma determinação inabalável, fala ao celular, anunciando que não mais cederá às ameaças, como um leão preparado para enfrentar seus adversários. Ágata, com um olhar desafiador e palavras afiadas, recusa-se a devolver o dinheiro que Gentil lhe deu, sua discussão com o filho como um choque de titãs. Petra, com uma barreira intransponível em seu coração, não aceita a presença de Luíde, seus olhos refletindo um passado tumultuado. Aline, com um sorriso radiante e olhos cheios de esperança, aceita o pedido de casamento de Caio, selando um compromisso que transcende as sombras do passado em meio aos sonhos agitados. Caio é visitado por uma visão intrigante de Jurecê, que o alerta sobre os perigos iminentes que ele e Aline enfrentarão. Seus olhos refletem uma preocupação profunda, como se o destino estivesse prestes a tecer tramas complexas. Gladys, com um olhar carregado de apreensão, compartilha com Graça um aviso urgente. Marino não deve se aproximar de sua filha, como se temesse que sombras do passado emparelhassem sobre eles. Jurecê, com a sabedoria ancestral em seu olhar, adverte Caio sobre as dificuldades que o aguardam, lançando um véu de incerteza sobre o futuro do casal.
Seus olhos tempestade são orientados de orientação em meio a Sidney, com as mãos trêmulas, age amando de uma presença oculta, confundindo no carro de Ernesto como um arauto das trevas. A tensão não é palpável, como uma bomba relógio tenta explodir. O carro de Ernesto se incendiou em uma explosão furiosa, com ele preso dentro, enquanto Dalva se feria na tragédia. O fogo devora o veículo, e a agonia se espalha como um vírus, deixando corações em chamas. Gladys, com determinação, abre portas para um novo começo ao conseguir um emprego para Andrade na transportadora de Mara. Seu gesto é como uma tábua de salvação lançada em um mar turbulento. Vinícius, com um ar sério, informa a Irene que Aline deu o aval para a primeira fase da pesquisa em suas terras, uma decisão que poderia mudar o curso dos acontecimentos. Com o passar do tempo, a barriga de Graça se expande, sua gravidez avançando, enquanto as contrações trazem consigo uma promessa de um novo começo. A vida segue seu curso inexorável. Marino, com um nó na garganta e olhos repletos de emoção, participa do nascimento de seu filho, um momento que transcende todas as barreiras. A presença dele no hospital provoca estranheza, como se a vida estivesse tecendo laços inesperados. Antônio, com um olhar perspicaz, detecta a presença de Marino e, com desconfiança, observa-o de longe. As sombras do passado pairam, ameaçadoras. Seguindo os planos de Irene, Miguel sugere a Aline que encontre um sócio para financiar a segunda fase da pesquisa em suas terras, como se o destino estivesse sendo traçado por mãos invisíveis. Angelina, com ternura, nota um sinal de nascimento atrás da orelha do filho de Graça, um detalhe que ilumina a beleza da vida em sua forma mais pura. Marino, com uma resolução inquebrantável, aceita ficar distante de seu filho, resistindo a qualquer tentativa de suborno por parte de Tadeu. Sua determinação brilha como uma estrela guia. Caio, com a mente inquieta, promete a Aline que encontrará uma maneira de obter o dinheiro necessário para a segunda fase da pesquisa, como se estivesse planejando embarcar em uma jornada incerta. Ademir e Flor, com amor no coração, unem suas vidas em um casamento repleto de alegria e promessas de um futuro brilhante. Silvério, com uma massa de informações cruciais em mãos, entrega um relatório a Irene sobre o passado de Ágata e a existência de um filho que reside na Europa. A revelação é como um raio de luz na escuridão, desvendando segredos profundos. Antônio, com uma emoção palpável, dança com Ágata na festa de casamento de Ademir, seus olhos refletindo a complexidade de um amor que transcende o tempo e as situações. Irene flagra Antônio em um momento comprometedor ao lado de Ágata. Seus olhos refletem uma mistura de choque e desespero, como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Marino, com a expressão tensa, tece uma teia de mentiras para Lucinda, negando ser o pai do filho de Graça, como se estivesse encobrindo segredos que ameaçavam morrer a qualquer momento. Irene, com um relatório revelado em mãos, mostra a Antônio a verdade sobre Ágata, tentando abrir seus olhos para uma possível manipulação por parte da mãe de Caio. Seus olhos brilham com a urgência de alguém que busca a verdade a qualquer custo. Jonatas, com palavras de advertência, tente alertar Gentil sobre a natureza duvidosa de Ágata. Seu apelo é como um farol na escuridão, guiando-a para longe do perigo iminente. Andrade, com uma coragem inabalável, assume o lugar do motorista do caminhão, percebendo que o motorista está incapacitado para dirigir. Seu gesto é como um escudo protetor, salvando vidas em perigo. Irene, com o coração apertado, preocupa-se com o silêncio de Antônio, como se a ausência de suas palavras fosse um abismo que ameaça engoli-los. Antônio, com uma voz compartilhada de desconfiança, questiona Ágata sobre possíveis enganos, como se a confiança de que um dia existiu agora estivesse em ruínas. Marino, com notícias inquietantes, avisa Caio que Dalva acordou do coma, um fio de esperança em meio à escuridão. A incerteza paira como uma sombra ameaçadora. Dalva, com olhos arregalados de terror, vê Sidney à beira de sua cama, disfarçado de enfermeiro, uma ameaça oculta que a envolve como uma névoa maligna. Antônio, com sua fé vacilante, confessa a Ágata que não sabe mais se pode acreditar na ex-mulher, como se o abismo entre eles se aprofundasse. Dalva, com acusações acaloradas, aponta o dedo para Jonatas, alegando que ele teria ordenado a sabotagem dos freios do carro em que Daniel morreu. A verdade é como uma lâmina afiada, cortando fundo. Andrade, com o coração aberto,
compartilha com Mar a atitude calorosa do motorista, seu gesto comovente iluminando o caminho para uma nova compreensão. Irene, com seus segredos obscuros, busca um empréstimo com Franco e pede descrição ao gerente do banco, como se estivesse traçando planos que pudessem mudar o curso dos acontecimentos. Tadeu, com uma solicitação misteriosa, pede um vestido de festa emprestado a Yandara da boutique de graça, com a promessa de manter o segredo a 7 chaves. Aline, com suas palavras fortes, deixa Caio furioso ao zagueiro Jonatas, uma tempestade de emoções desencadeadas. Anneli, em um encontro misterioso, sai com Tadeu, enquanto Luíde segue os dois, como se uma sombra de desconfiança pairasse sobre esse encontro. Aline, com sua honestidade inabalável, convence Caio de que Jonatas é inocente, como se estivesse construindo uma ponte de confiança em meio às ruínas da dúvida. Antônio, com uma voz que mistura raiva e confusão, ameaça Jonatas, enquanto Ágata, com uma determinação feroz, defende seu filho, um confronto emocional que abala os alicerces de suas vidas.